Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com você um texto nessa noite. É um texto um pouquinho mais longo. Está em Josué, capítulo 1. Eu quero ler com vocês o versículo 1 até o versículo de número 9. Josué 1, de 1 a 9. Eu vou fazer a leitura, você acompanha o texto, também talvez projetem aqui, mas a gente sabe que existem diferenças, variações de versões, então não se preocupe, porque é a mesma Bíblia, apenas com uma variação ou outra de palavra. O Senhor nos diz assim, através do livro de Josué, capítulo 1, verso 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, lhe dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, também serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai de amor, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Te agradecemos pela tua palavra lida nessa noite e te pedimos, Deus, que toda a mente seja levada até o teu trono de glória, Pai. Que toda confusão e falta de entendimento seja repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que não haja dúvidas, mas que todos possam sair daqui com clareza de tudo aquilo que há de ser pregado nessa noite. Nós assim oramos já agradecidos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido. Ele é citado em vários lugares e usado em muitas pregações. Um texto que fala de Josué quando assume a posição de liderança diante do povo de Israel. No momento difícil, no momento da morte de Moisés, substituir Moisés não seria uma tarefa fácil. É muito difícil e às vezes as pessoas não entendem isso. Muitos almejam a liderança. Muitas pessoas querem estar numa posição de liderança. Só que a posição de liderança exige algumas coisas. Uma das coisas que uma posição de liderança exige é que você tome decisões que ninguém tem coragem de tomar. E isso
é sacrificial. Porque quando o líder toma uma atitude, alguns não entendem, ou entendem errado, ou se colocam contra. Mas aquela decisão precisa ser tomada, porque ela é um anseio e uma necessidade da coletividade. Então não é fácil ser líder. Josué, ele está observando, vendo toda a situação, acompanhou Moisés, e ele sabe o que Moisés passou como líder. Não existe nenhum líder no mundo, nunca existiu e nunca existirá nenhum líder que agrade a todas as pessoas. Nem Jesus agradou. Se Jesus, que era Jesus, não agradava a todos, imagine os outros pobres seres humanos. Não é fácil, mas é necessário que líderes sejam levantados para liderar as pessoas nas missões e nos objetivos e nos projetos de Deus. E a Bíblia é clara em nos relatar e nos mostrar isso. Josué está preocupado. Josué está entrando numa função agora que não é o seu meio. Ele não tem uma coisa, já não. Ele não tem uma coisa que nós estamos acostumados a ouvir nos dias de hoje, principalmente entre as pessoas que são líderes em empresas, uma coisa chamada expertise. Ele não tem isso para liderar ainda. Ele está acostumado com combate. Josué é um homem de guerra. Josué é um homem que enfrenta o problema cara a cara. Moisés já é um líder diplomático. E cada líder é um líder. Nenhum líder é igual a outro líder. Coloque isso na sua cabeça se você quer liderar alguma coisa, seja na sua empresa, seja na sua família, seja na igreja, seja no colégio, aonde for, seja no seu grupo de amigos que batem aquela pelada juntos lá, tem que ter líder, ou não tem? Tem ou não tem? O pessoal que gosta de bola aí, sabe disso. A turma vai jogar bola, mas tem um que é o líder, que direciona, que organiza, que aponta o que vai acontecer, e nem sempre é o dono da bola, né? Às vezes não é o dono da bola, mas ele é o líder, ele se destaca ali naquele meio, né? Então, a gente precisa entender que cada líder é líder de um jeito. Moisés era um líder sofredor. Ele sofria pelos seus liderados ao ponto de pedir a Deus, né? Risca o meu nome do livro da vida, mas não destrua esse povo. Josué é um líder diferente. Josué tem as suas qualidades, tem as suas virtudes, mas também tem suas falhas e seus defeitos. Eu diria que Josué, perto de Moisés, ele apresenta em todo o relato bíblico menos falhas do que Moisés. Porque na Bíblia, quando nós lemos sobre Josué, nós não vemos Josué sendo repreendido em momento nenhum da sua vida. Josué parece que tem uma vida constante. Se fosse um gráfico a vida dele, seria um gráfico quase que reto. Moisés tem altos, tem baixos, tem momentos de crise, tem momentos de muita alegria e de vitória, e tem momentos de grande ira, como quando ele desce do monte e quebra as tábuas da lei que Deus lhe deu. Então, por que isso? Porque Moisés é melhor ou pior do que Josué, ou Josué é melhor ou pior do que Moisés? Não, porque cada líder é de um jeito. E a gente precisa entender essas coisas. Assim como cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. A gente aprende que cada pessoa é um universo em si mesmo. Cada um tem as suas características, qualidades, problemas, dificuldades, medos, projetos, o que é totalmente diferente da outra pessoa. Até mesmo quando duas crianças nascem e elas são gêmeas idênticas, elas não são iguais. A Sandra tem uma irmã gêmea, e elas são aquelas gêmeas que, segundo elas dizem, idênticas. Eu não acho, né? Eu acho muito diferente. Se eu também casado com ela não achar diferença, tem uma coisa errada, né? Mas eu acho muito diferente em muitas coisas. Mas
A maioria das pessoas diz não, que elas são muito parecidas, têm a mesma profissão, essa coisa toda e tal. Mas não, queridos. Elas são pessoas totalmente diferentes. Eu convivo pouco com a irmã dela, mas quando a gente está junto, conversando e vendo, eu sempre comento com a Sandra, vocês são completamente diferentes. Completamente diferentes. Você age assim nessa situação, ela age desse jeito. Ela pensa sobre isso assim, você pensa daquele jeito. Então, cada pessoa é uma pessoa em particular. E a gente precisa entender isso. E Josué recebe um grande desafio de Deus. Você pensa que é fácil liderar um povo? Claro que não é, irmãos. Imagina liderar Israel, aquele povo complicado. Você imagina um povo onde teve ou já teve Acã, Coré, Datã, Abirão, Miriam. Esse povo é um povo difícil, não é fácil. Mas Josué, ele não foge da responsabilidade. Isso é interessante a gente lembrar, porque quando Deus chama alguém para alguma coisa, Ele chama alguém que, apesar de reconhecer suas falhas, apesar de reconhecer os seus fracassos em algumas coisas, quando esse alguém é chamado por Deus verdadeiramente, ele nunca foge do seu chamado. Se você quer reconhecer alguém que é chamado por Deus, você vai ver que essa pessoa é uma pessoa que não foge do seu chamado. Ele pode não ser como os outros, ele pode ter grande destaque em alguma coisa, fracassos em outra, que outros teriam destaque, mas ele não foge do chamado dele. Ele reconhece suas falhas e seus erros, mas ele permanecerá e irá até o final, porque ele sabe que Deus o chamou, ou a chamou para isso. Isso é importante. Josué então não foge daquilo. Josué sabe da responsabilidade, ele sabe das dificuldades que ele vai enfrentar, mas Josué não tem medo de encarar o desafio que está diante da sua vida. Um desafio gigantesco, muito complexo. Já pensou você lidar com Deus? Você ouvir Deus e falar com as pessoas? Você ouvir a ordem de Deus e dar a direção, e de repente Deus está dizendo, vai para a direita, e o povo diz, vamos para a esquerda. Não é moleza não, é complicado demais. E a Bíblia mostra para a gente, em todos os lugares, até o Apocalipse, que Deus não fala com o povo. Me mostra na Bíblia qual lugar onde Deus está falando com o povo. Não fala. Deus fala com aqueles ou aquelas que Ele chama, e esses falam. Esse é o processo que acontece na palavra de Deus. Então, Josué, ele sabe, ele entende isso. E esse texto ele é tão interessante, que 3 vezes é citado o nome de Deus. E aqui, no original, a palavra para Deus é a palavra máxima. É o que a gente chama de tetagrama. YHWH no nosso idioma. Ou, nas letras originais do hebraico, o Yohevá. Mais ou menos seria uma pronúncia assim, Yohevá. Então, esse nome, Senhor, traduzido na sua Bíblia em português, ele é repetido 3 vezes. Olha que coisa interessante. 3 vezes esse nome vem com letra maiúscula, dizendo que é Ele que está falando. E 3 vezes, Deus diz para Josué, ser forte, ser corajoso. A mesma quantidade de vezes que o nome de Deus aparece no texto, é a mesma quantidade de vezes que Deus diz para Josué ser forte e ser corajoso. Não é fácil ser forte e corajoso, é? Gente, eu não estou acostumado com isso aqui, vocês tenham paciência comigo, tá? A Sandra comprou um outro para mim aqui, eu estou meio desacostumado, ainda não consegui acostumar com ele. Você viu no casamento, né? Passei aperto. Não estava acostumado, pensando no outro e acabei errando isso aqui. Então, queridos, 3 vezes aparece o nome de Deus e 3 vezes aparece o alerta de Deus para que ele fosse forte e que ele fosse corajoso. É interessante que essa palavra forte, ela tem uma explicação, ela tem um sentido que não é ser alguém musculoso. Não é alguém que tem muita força para pegar peso.
essa palavra forte aqui, quando a gente vai olhar ela no original, ela tem uma conotação de alguém que tem braços fortes. E braços fortes, aqui nesse sentido, significa carregar. Quando a gente vai para a palavra corajoso, a palavra corajoso também no original aqui, ela significa alguém que tem as pernas firmes. Você já pensou em chegar perto de alguém e dizer assim: Madinho, você é um cara que tem as pernas firmes? Ou Jorge, você é um camarada que tem a perna firme? A gente não fala isso com ninguém. A gente fala: você é corajoso. Você tem coragem de fazer as coisas. Mas o sentido dessa palavra no original aqui é alguém que tem pernas firmes, é alguém que se mantém de pé, é alguém que se mantém na posição. O líder, ele tem que se manter numa posição. O líder não pode ter as pernas trêmulas, porque as pernas trêmulas, elas significam medo, elas significam incapacidade. Então esse texto está dizendo, para que ele tenha os braços fortes para conduzir, para proteger, para guiar, para defender aquele povo. E que ele tenha as suas pernas firmes sempre, que ele não tenha medo de nada que venha contra ele. Isso está alinhado com o texto de Hebreus 12, que diz assim, que é um texto muito legal. Ele diz assim: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Ser forte e ser corajoso. O que está sendo dito para Josué aqui, queridos, não é ser valentão, como muita gente é hoje, que grita, que fala alto, que quer se colocar acima dos outros. Não. Ser forte e ser corajoso, aqui significa alguém que não tem medo das dificuldades, alguém que não treme diante dos desafios, alguém que tem braços fortes e que se dispõe a defender aqueles ou aquelas a quem ele lidera. Você está entendendo como isso é diferente de pensar em alguém muito forte? Corajoso se pensa aquele camarada que não tem medo de nada, que encara tudo, que vai em qualquer lugar. Não é esse o sentido que essa palavra tem aqui. Não é mesmo esse. Pelo contrário, imagina se Deus chamasse homens corajosos, que fossem pessoas valentões. Gideão nunca teria sido chamado. Jamais. Estava escondido com medo do que estava acontecendo, dos midianitas vindo contra o povo. Mas Deus diz para ele: você é um homem de valor. Você é corajoso. Você é forte. Entenda uma coisa, queridos: o jeito que Deus vê não é o jeito que a humanidade vê. Às vezes você vai olhar para alguém e ver alguém com muita força física, e você vai pensar: esse cara é forte. E Deus está dizendo: esse é o covarde. E Deus vai estar olhando para aquele magrelo, desenchavido, e dizendo: você é o forte que eu tenho chamado para continuar e para fazer o meu projeto. O homem não tem os olhos de Deus. Os olhos de Deus são diferentes. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Deus vê o que eu e você não conseguimos ver. É por isso que a gente erra tanto. Porque a gente vive pensando com a nossa mente. Porque a gente vive tomando decisão apenas pela nossa mente, sem pedir a direção de Deus. E aí depois a gente chora, a gente sofre, a gente apanha, porque não foram os olhos de Deus que viram aquela situação, foram os nossos olhos. Eu estava dizendo na classe dos homens, a maioria das vezes que nós sofremos porque nós somos os culpados. Ontem estava lá no casamento, e a Sandra hoje estava falando, comentando comigo, quando a gente estava vindo para a igreja, ela falou assim, eu gostei muito daquele casamento, porque é diferente, todo mundo estava feliz, todo mundo estava alegre, todo mundo estava brincando, todo mundo estava satisfeito. Você não vê isso num casamento aí fora, onde tem bebida alcoólica, onde tem aquelas músicas malucas e o pessoal vai até no chão, né? Você não vê isso, você não vê essa paz,
Você não vê essa tranquilidade. Mas o casamento começou com Deus e terminou em Deus. Isso é importante, queridos, na nossa vida no dia a dia. E Deus, nessa palavra que Ele dá para Josué, essa palavra é uma palavra que transcende, ela sai daquele momento do Antigo Testamento e ela chega hoje nesse momento, porque Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para mim, para nós, ser forte e ser corajoso. Essa palavra, ela extrapola o limite do tempo, ela extrapola o Antigo Testamento e ela chega até nós nos dias de hoje. Deus diz isso para cada um de nós nessa noite. Ser forte, esforça-te. Queridos, é interessante que quando Deus diz para ele, ser forte, e na outro versículo à frente ele diz, esforça-te. A gente entende que é uma divisão de coisas. E as pessoas às vezes não querem entender isso. Há uma parte que cabe a Deus, e há uma parte que cabe a nós. Nós geralmente não queremos ser responsáveis com a parte que cabe a nós. E por isso, quando as coisas dão errado, nós jogamos a culpa em Deus ou no diabo. E tem uma parte que você não pode fazer nada, que eu não posso fazer nada, que ninguém pode fazer nada, só Ele pode fazer. Então nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer a nossa parte, mas no final das contas, Ele é o único que pode fazer aquilo que nós não podemos. E a gente precisa entender isso, queridos. Às vezes nós queremos uma cura, e queremos porque queremos. Mas será que Deus tem esse propósito que isso aconteça? Será que é um propósito de Deus por trás daquele momento que a pessoa vive, para que haja uma cura, ou não? E nós não somos muito capazes de aceitar isso bem e entender que, sendo o que nós queremos ou não, Deus, Ele não abre mão que a sua vontade seja realizada. A gente precisa entender isso, queridos. E como é difícil entender isso. Eu imagino o drama agora que Josué tem vivido, apesar de ser um homem que não retrocede, apesar de ser alguém que não desiste, apesar de ser alguém que não tem as pernas trêmulas, apesar de ser alguém que tem os seus braços fortes para proteger aquele povo, apesar de ser um homem fiel a Deus, Josué deve ter se sentido bem preocupado com essa situação. Mas, queridos, a gente precisa entender isso, e a gente precisa saber que Deus, Ele está conosco todos os momentos da nossa vida. Não tem essa de um momento estar ruim, Deus está longe, não. Ou tudo tem acontecido de errado, as coisas não vão como eu quero. Onde está Deus? No mesmo lugar que Ele sempre esteve, ao seu lado. Às vezes, querido, nós temos dificuldade de sentir a presença de Deus, temos dificuldade de identificar a presença de Deus, mas o problema não está em Deus, não. O problema está em nós, na situação que às vezes vivemos. Nós nos deixamos ser tomados pela emoção, e nós esquecemos de confiar na promessa dEle, que estaria conosco até a consumação dos séculos. A gente precisa resgatar isso nesses dias, queridos. Resgatar isso nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos mais complicados. Ou a gente pensa que a vida são só flores. Tem gente que acha, né, que a vida são só flores, que a vida é só alegria, só coisa boa, é tudo legal. Não é desse jeito. Tem gente que pensa que casamento é uma coisa irresponsável, né? Você casa e vê se dá certo. Se não der certo, tenta de novo. E tem gente tentando segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, ainda diz, estou em busca da felicidade. Que felicidade é essa? Eu acho que eu comentei aqui, eu vi um pastor falando, acho que eu comentei sim, falando no jantar dos Gideões, uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse, não existe na Bíblia em lugar nenhum, onde diz que Deus te chamou para ser feliz, onde diz que Deus está preocupado com a sua felicidade. Não tem, e realmente não tem, mas existe sim um lugar específico, e outros também, mas esse específico, onde Jesus diz que Ele veio
para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, queridos, o que nós temos que fazer é viver a vida, e não ficarmos apenas pensando que as coisas vão ser sempre ótimas e maravilhosas. Não serão desse jeito, porque não é assim na vida de nenhum ser humano. Essa é a grande realidade. Josué, ele agora está diante dessa grande situação, desse grande desafio da sua vida, que é liderar esse povo agora. E ele conhece bem esse povo. Ele saiu jovem do Egito, e ele viu homens e mulheres morrerem no deserto, pessoas tentarem a Deus. Ele sabe o que ele vai enfrentar, ele sabe as dificuldades que existem ali, mas Josué não tem medo. A gente precisa entender que Josué vai enfrentar inimigos poderosos, que ele vai ter grandes obstáculos para cumprir a missão que Deus lhe entregou. Mas, querido, entenda uma coisa: quanto maior a dificuldade que aparece na sua vida, maior é a vitória se você permanece fiel. Maior é a sua vitória. Às vezes nós estamos reclamando da dificuldade, às vezes nós estamos com preocupação com o tamanho do problema, mas, querido, quanto maior o problema, maior será o milagre que Deus pode fazer, porque Deus age no que você não pode agir, no que eu não posso agir, no que nenhum ser humano pode fazer. É nessa hora que ele entra em ação, é nessa hora que ele mexe as coisas, é nessa hora que ele aciona o sobrenatural, e um milagre acontece. E a gente precisa entender isso. Tem um texto que me chama muita atenção em Efésios 6,10, que diz assim: Paulo nos exorta a sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Existe alguém mais poderoso do que Deus? Não existe. Não existe poder maior do que o poder de Deus. Tem pessoas que confundem e acham que o diabo tem poder. O diabo não tem poder. Quem tem poder, e todo poder, é Deus. O diabo só vai até onde Deus deixa ele ir. Eu digo isso em vários lugares. Ele é igual um cachorro. Lutero dizia que o diabo é igual um cachorro amarrado na corrente. Ele só vai até onde Deus deixa a corrente esticar, porque chega a hora, Deus puxa a corrente de volta. Então não tenha medo, querido. Não tenha medo dos desafios que você está enfrentando, não tenha medo das dificuldades pelas quais você está passando. Não importa se à sua frente existe um rio cheio que é o Jordão, não importa se existem muitos inimigos naquilo que Deus te prometeu, que vão tentar te impedir de chegar lá. Lembre-se sempre, o Senhor é a fonte de todo poder. Quando você entrega tudo na mão dele, você confia, você crê, você espera e você não se desvia do caminho, a vitória chega. Pode não ser hoje, pode não ser semana que vem, mas ela virá, porque Deus quer que aquilo aconteça. Às vezes eu vejo esse texto e eu fico imaginando, olha a situação de Josué. É muito bacana quando alguém chega para você e diz assim: faça isso que vai acontecer aquilo, já está tudo certo. Não é bom? É como se você entrasse numa prova sabendo qual a nota que você vai tirar. É uma coisa incrível. Olha o que Deus está dizendo para ele de cara: eu te escolhi para substituir Moisés, lidera esse povo, leva eles à terra, leva ao cumprimento da promessa. Eu sou o seu Deus. Queridos, que coisa linda. Depois de tudo isso, Deus exorta Josué a permanecer forte, a ser corajoso, a permanecer na palavra de Deus, não se desviar nem para um lado para o outro. Mas antes, Deus já mostra para ele o resultado, o que vai acontecer no final. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A mesma coisa acontece comigo, com você nos dias de hoje. Jesus, ele fala para nós, queridos, ele nos chama para algo que já tem um resultado pronto. Nós só temos que acreditar, nós só temos que perseverar, e aquilo que o Senhor prometeu para nós vai se cumprir. Não tem coisa melhor do que isso, queridos.
Você chega em qualquer lugar da sua vida, no trabalho, na família, em qualquer coisa, e você não entra em lugar nenhum onde as pessoas te dizem, você vai começar a trabalhar hoje, e daqui 5 anos você vai ganhar X, daqui 5 anos você não vai perder o emprego, daqui 5 anos você estará aqui ainda, daqui a 5 anos você terá muito sucesso. Aonde existe isso? Mas com o Senhor é diferente. O Senhor, Ele chama para o propósito, Ele mostra a dificuldade, e Ele já diz qual vai ser o resultado. Nós só temos que fazer uma coisa que Ele pede a Josué: ser forte, ser corajoso, não tema diante dos inimigos, não tema diante das dificuldades, não tema diante dos problemas, enfrente os problemas, porque o resultado já está garantido. Querido, entenda isso, isso é para a sua vida, não tenha medo. Se Deus colocou no seu coração um projeto, se Deus fez nascer no seu coração um projeto, e Ele te mostrou que esse projeto é a vontade dEle, queridos, Ele é o maior interessado que tudo dê certo. Por que as igrejas não quebram? Por que as igrejas não desaparecem? Quem é o maior interessado na vida da igreja? Deus. Você acha que alguém pode alguma coisa contra Deus? Não, ninguém pode nada contra Deus. Imagine que a gente tem um regime hoje totalitário no país, e mande fechar as igrejas todas. Ninguém pode mais pregar, ninguém mais pode ter um templo aberto. E você chega aqui no domingo, e de manhã tem uma faixa amarela ali dizendo, proibida a entrada, interditado, acabou, não tem mais essa igreja aqui, e nenhuma outra na cidade e nem no país. Eu te pergunto, acabou a igreja? Claro que não, irmãos, porque isso aqui, tijolo, ar-condicionado, som, púlpito, etc. e tal, isso aqui são meios da igreja, mas a igreja é você. E aí, quando nós nos reunimos em qualquer lugar do mundo, a igreja do Senhor está naquele lugar. Então, querido, não tem poder maior que o de Deus. Um projeto de Deus, queridos, ele já nasce com o sucesso, ele já nasce com a garantia da vitória, ele já nasce com o resultado lá na frente pronto. Nós só temos que trabalhar, nos envolvermos e crermos naquilo que Deus prometeu. Uma segunda coisa que eu acho muito interessante é quando Deus diz para ele assim: não temas, nem te espantes. Se espantar com alguma coisa é estar assustado. Eu não sei se você já viu, já encontrou alguém, ou você mesmo esteve numa situação que você ficou espantado. Quando a gente está diante de um fato que a gente desconhece, ou um fato que nos choca, ou chama muita atenção, a gente fica espantado. Tem casos que a gente já diz assim: nunca vi nada igual a isso. Já passou por essa experiência? E você chegar numa situação, a coisa está tão esquisita, e você olha e diz assim: eu nunca vi nada igual a isso. Meu Deus do céu, que coisa louca, que situação doida é essa? Mas Deus está dizendo para Josué: não se espante, não se apavore. É como se Deus estivesse dizendo para ele: Josué, você vai ver coisa que você nunca viu na vida. Você vai ver situações apavorantes. Mas eu te digo, não tenha medo e não te espantes. Queridos, o medo, ele é um inimigo da nossa fé. O medo, ele paralisa a pessoa. O medo impede você de caminhar. O medo nos impede de conquistar aquilo que Deus preparou para nós. O medo nos impede de coisas simples, como você está no seu trabalho e você desenvolver o seu trabalho de forma natural. O medo impede a gente de casar, com medo do que vai acontecer depois. As contas virão, eu não vou ter filhos. O medo impede a gente de ter filhos. O medo impede que nós possamos projetar algo maior ou melhor para o futuro. O medo é algo maligno, é algo diabólico, que vem para castrar os sonhos de Deus, que vem para impedir o avanço nosso na terra.
Nós não podemos ceder diante deles, nós não podemos ficar espantados, nós não podemos ficar atemorizados, porque é exatamente o que Deus está dizendo para Josué e para nós nessa noite. Não se espante, não se apavore, por pior que sejam as notícias, por mais difíceis que elas sejam. Os Estados Unidos vão taxar o Brasil em várias coisas 50%. Assustei. Mas a Venezuela acho que é 70% ou 90% que está taxando. Agora que eu estou assustado mesmo. Daqui a pouco vem mais, irmão. Não tenha medo, não. Não se apavore, irmão. Não se apavore. Quem controla o mundo é Deus. Não são os homens, não são os sistemas. Deus continua no controle de todas as coisas. Os inimigos estavam naquela terra para onde Josué ia levar o povo. Imagina a responsabilidade desse homem, levar aquelas pessoas, mulheres, velhos, crianças, para um lugar onde haviam gigantes, haviam fortalezas como a de Jericó, que eram praticamente inexpugnáveis, ninguém conseguia entrar lá. Olha a responsabilidade, mas Deus está dizendo para ele, não fique espantado não, Josué, não se espante. Você sabia que Jericó, as muralhas dela, eram tão grossas, que uma carruagem podia passar por cima, andar nas muralhas? Você imagina uma coisa dessa para aquele tempo? Josué não tinha um canhão, não tinha um tanque de guerra, não tinha um míssil desses que existem hoje aí, não tinha nada, nem um drone para jogar uma bomba lá ele tinha, não tinha nada. Então, com certeza ele ficaria espantado diante daquilo, mas Deus disse para ele, não fique espantado, Josué, não tenha medo, Josué, eu estou contigo. Queridos, não importa o que está acontecendo hoje, eu não sei qual notícia você recebeu durante essa semana, ou no dia de hoje, o importante, que o teu Deus é maior do que toda e qualquer dificuldade, e a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa lembrar disso todos os dias da nossa vida, nós não podemos ficar, ou nos tornarmos reféns das notícias ruins. Deus está dizendo para ele, não temas, vá em frente, supere o medo, supere toda insegurança que existe, supere toda dificuldade à sua volta, creia, você vai chegar ao local que eu te prometi. Deus deu para ele uma certeza, querido, porque Deus disse para ele assim, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tem coisa melhor do que isso, querido? Você saber que se você pegar um carro aqui hoje, e você vai sair para trabalhar, e você vai vender pelo estado do Rio todinho, ou vai visitar clientes, ou vai fazer outra coisa que seja, Deus estará dentro do seu carro. Se você vai de ônibus, querido, melhor ainda, porque Deus estará com você naquele ônibus com um monte de gente. Quando eu estudava no Rio, eu peguei alergia de ônibus da 1001. Quando eu via aquele ônibus, eu já ficava arrepiado, já ficava nervoso, me sentia mal, porque eu sabia que eu ia entrar naquele negócio, ficar 6 horas dentro daquele trem, ônibus, né? Então, igual mineiro mesmo, até chegar no Rio, e depois na outra semana, 6 horas para voltar para cá de novo. Então aquilo me fazia até mal. E um dia nós entramos no ônibus na sexta-feira lá, eu e outro colega, e de repente eu acordei ali, que eu já tinha cochilado, porque depois que você faz isso aí uns 3 meses, querido, você entra no ônibus, parece que você tomou diazepam, você apaga, é um negócio impressionante, você nem vê nada, você só deita ali, encosta e esquece que o mundo existe. E acordei de repente, falei, rapaz, você está acordado? E ele estava assim, sentado, olhando para frente, assustado. Falei, o que houve? Não, eu estou de olho no motorista, cara, o motorista já deu uma derrapada, já fez não sei o que ali e tal. Falei, rapaz, fica tranquilo, se a gente morrer, nós vamos para o céu, cara. Estava cansado, dormi de novo. E ele chegou limpado, com o olho vermelho, cansado, porque ele ficou acordado a viagem todinha vigiando o motorista. Eu te pergunto uma coisa, querido, o que adianta você ficar acordado vigiando o motorista do ônibus? Absolutamente nada, quem está dirigindo é ele. Você não pode saltar lá na frente, agarrar o freio e fazer nada. Então, meu irmão, relaxa, confia no Senhor e vamos embora, deixa o barco andar, querido. A gente precisa confiar, querido. E quando um crente está dentro de um ônibus, você sabe que é muito bom, né?
porque os outros 49 que estão lá, estão todos eles abençoados e guardados por você, né? Porque o Senhor tem um pacto contigo. Então, se os outros estão lá, os outros também são abençoados. Se você está num carro com outras pessoas viajando, querido, aquelas pessoas estão abençoadas, porque Deus tem uma aliança com você. A gente não tem que ter medo, a gente não tem que ficar preocupado, pensando o que vai acontecer, porque senão, acontece mesmo. Aí é que o diabo vem e arruma um problema ali na frente, algum motorista maluco e a coisa acontece. Mas você está despreocupado, confiando em Deus. Ah, irmão, é como se tivesse um escudo, né? E o inimigo sabe que não pode bater de frente ali, porque é ele que vai se dar mal, porque o Senhor é quem está te guardando, o Senhor é quem está ao seu lado. Deus diz isso para Josué, e é uma forma tremenda, é uma forma impressionante, é algo maravilhoso, quando a gente entende que Deus está do nosso lado. Você já teve uma experiência de estar em algum lugar, que você se sente seguro, que você não está gostando do ambiente onde você está, mas de repente você sente uma presença quente, calorosa, amorosa, que te deixa em paz e tranquilo naquele lugar de desconforto? Já teve essa experiência na sua vida? Isso é Deus, querido. Isso é o Espírito Santo nos envolvendo nos momentos que nós mais precisamos do cuidado dele. E Deus para nós, queridos, Ele é como um pai. Ele é como um pai. Eu não sei se você já teve uma experiência com seus filhos, com seus netos, sobrinhos, ou quem quer que seja, né? Crianças, geralmente, elas têm medo da noite. Nem todas, mas algumas têm. Por algum motivo, às vezes de um filme, às vezes teve um dia ruim, teve algo que aconteceu e aquilo atrapalha o sono da criança. E a criança fica meio assustada. Eu já vi isso acontecer. E a criança apavorada, com medo da situação. Quando o pai vem e abraça aquela criança, é uma coisa inexplicável. É uma coisa inexplicável. Olha, não tem nada melhor do que ter um pai amoroso e uma mãe amorosa, não é verdade? Tem. Não tem nada melhor, é muito bom. Oh, coisa maravilhosa. Você é pequeno, você é frágil, você não conhece as dificuldades da vida, mas você diz para o teu pai que está com medo e o teu pai te abraça. Ah, irmãos, a gente se sente bem, se sente confiante, se sente guardado, não é verdade? Já tiveram essa experiência? É muito bom, queridos. Mas quando a criança insiste nisso e disse, eu estou com medo, não é daqui de dentro, eu estou com medo lá de fora. E aí o pai abraça mais forte ainda e diz, não importa se seja aqui dentro ou seja lá fora, eu vou te proteger. Queridos, isso é maravilhoso. Imagina Deus falando isso para nós. Nada vai acontecer com você, nada vai acontecer comigo que não esteja nos propósitos de Deus. Tenha certeza disso, querido. Isso é muito diferente de uma besteira que falam por aí, que crente que tem promessa não morre. Isso é mentira. Não tem isso na Bíblia não, tá? Tem um monte de crente na Bíblia cheio de promessa aí que, morreu, né? Então não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus, Ele cuida, Ele protege você. Enquanto não chegar aquele dia que Deus entende que é o seu último, querido, Ele vai te abraçar, Ele vai te proteger. Mas quando chegar a hora, aí vai ser tranquila, vai ser em paz, porque aí você vai nos braços do Pai. Ele vai nos proteger de todos os momentos, queridos. Não importa o que você enfrente, não importa onde você esteja, porque Ele é o Pai mais amoroso que existe, é o Pai mais cuidadoso que existe. E eu não tenho dúvida nenhuma, querido, que Deus está disposto a fazer o que for preciso por nós, desde que nós o amemos e andemos nos caminhos dele. Ele não vai deixar de fazer. Agora, se a gente vacila, e é por isso que ele diz para Josué, não te aparte nem para a direita e nem para a esquerda, permanece fiel. Se você permanece fiel ao Senhor, o Senhor nunca vai descuidar de você. Tenho certeza absoluta disso. E o terceiro ponto, onde ele diz para ele, eu já falei um pouco sobre isso, porque o Senhor teu Deus é contigo. Promessa, queridos, promessa de presença, de
constância. Não há nada melhor. Já teve aquela experiência que você passa por um dia difícil, um dia ruim, um dia onde as notícias que chegam não são boas, ou alguém faz alguma coisa que te aborrece profundamente? Quando você sai dali daquele lugar e vai para o seu lugar secreto com Deus, e ali você ora, e você busca a presença de Deus, você se levanta, se você estiver de joelhos, sentado ou deitado, ou se não estiver em pé, você sai daquele lugar, você sai diferente de como você entrou. Porque ali Deus te consola, Deus te conforta, Deus te fortalece e Deus te prepara para enfrentar o que está do lado de fora. E isso é ótimo, isso é maravilhoso, irmãos. Já teve situações na minha vida que eu não tinha onde correr. Eu sempre digo para as pessoas, quando você trabalha fora numa empresa, o melhor amigo que você tem se chama banheiro. Não é porque você está passando mal e vai lá não. É porque no banheiro, quando você entra e fecha a porta, ninguém fica batendo, te chamando lá, fica? Ninguém. E você corre para lá nessa hora do aperto, e você clama a Jesus, e você chama o nome do Senhor, querido, você sai dali, e o ambiente mudou, a coisa já não é mais a mesma. Faça isso nos momentos difíceis. Ao invés de reclamar, ao invés de pôr a culpa nos outros, ao invés de se justificar por alguma coisa, busque ao Senhor. E você vai ver como a situação à sua volta ela vai mudar. As coisas vão mudar. Entenda uma coisa, queridos. Quando nós agimos em nome de Deus e por Deus, e temos a nossa consciência tranquila, em paz, nós não perdemos o sono em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós não temos que nos explicar aos outros, porque nós não fizemos o que os outros pensam ou acham que fizemos. Um dos grandes problemas da vida, eu já falei isso aqui, e Josué enfrentou isso. São os problemas dos relacionamentos, irmãos. Você sabia que tem uma grande diferença entre duas palavras que a gente usa como sinônimo às vezes? Você sabe o que é entender alguma coisa? Se eu te pergunto, aconteceu alguma coisa aí? Espero que não. Se eu te pergunto alguma coisa aqui, eu digo, por exemplo, você está me ouvindo bem? Você está entendendo o que eu estou falando? Você sabe o que é estar entendendo o que eu estou falando? Você escutou, você separou as palavras, você as recebeu no seu cérebro, e você sabe do que eu estou falando. Só que às vezes nós usamos uma outra palavra como sinônimo de entender, que é compreender. E elas não são sinônimo, porque você pode entender uma coisa e não compreender. Entender uma coisa ou uma situação é algo superficial. Compreender algo é ter uma reflexão sobre alguma coisa e chegar a uma conclusão. Então é muito diferente. Muitas vezes nós falamos uns com os outros, nós entendemos o que é dito, mas não compreendemos. Você concorda comigo ou acha que eu estou errado? Compreende, querido. Você fala muitas vezes com seu filho, ele entendeu o que você falou. Zezinho, você não pode fazer isso que é perigoso. Entendeu, Zezinho? Entendi, papai. Entendeu o que o papai falou? Entendi. Mas Zezinho vai lá e faz do mesmo jeito, não faz? Porque ele não compreendeu. Às vezes isso acontece entre nós, relacionamentos adultos, irmãos. Quantas vezes o marido fala uma coisa ou age de uma situação e a mulher entende, mas não compreende nada. Ou então vice-versa. O marido não compreende aquilo, ele entendeu, mas não compreendeu. Nós precisamos pegar a palavra de Deus e nós precisamos entender a palavra de Deus, o que ela nos ensina. Mas mais que isso, nós precisamos refletir na palavra e compreender o que a palavra ensina e quer de nós. Às vezes nós não entendemos esse tipo de coisa. Às vezes nós não compreendemos nada. Nós só entendemos superficialmente tudo que acontece à nossa volta. E é por isso que os problemas acontecem. É por isso que os relacionamentos geralmente dão problema. Porque a gente não consegue compreender. Nós não refletimos verdadeiramente. Fala a verdade. Você chega e fala alguma coisa no seu trabalho.
A pessoa fala. Esse dia o Dadinho está me contando um negócio muito interessante. Posso contar o negócio da conta lá? Que você me falou? Que o cara com quem ele trabalha virou e falou assim: Dadinho, a conta não fecha. Está faltando esse dinheiro assim, 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 não me lembro o valor. Está faltando X. E o Dadinho está no telefone, estava lá em casa, né? Está no telefone com o cara. Não, rapaz, mas é isso, isso, isso. E o cara não entendia de jeito nenhum. Ou ele entendeu, mas não compreendeu o que o Dadinho falou. E ele não chegava numa conclusão de jeito nenhum. Parece que o Dadinho estava falando japonês e ele alemão. E eles não iam chegar a lugar nenhum com aquilo. Aí o Dadinho falou com ele, pediu para conferir, eu sei que depois desligou, não sei o que deu, se resolveu ou não resolveu. Mas olha só, ele estava falando com um cara que sabe o mesmo assunto. O cara que preparou as coisas e entregou para ele. Mas o cara que não consegue compreender o que ele passou para ele. Ele só entendeu, mas ele não compreendeu absolutamente nada. E aí, num distúrbio desse, num problema desse, o sujeito, se é chefe, e ele for arrogante, ele diz: não me interessa, vou descontar do seu salário. E aí o empregado, às vezes, também é arrogante e também é bravo, diz: me manda embora então, porque eu não vou pagar isso, está errado. E aí o que acontece? Confusão. Não é assim que acontece nos lares, nas casas, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Você diz uma coisa e a pessoa compreende outra totalmente diferente. E aí pega a compreensão que tem e chuta o mundo e se acha dono da verdade. Isso é um problema muito sério, irmão. Isso é um perigo. Hoje eu estava falando na classe dos homens. Eu não faço nada, nem aquilo que eu sei fazer, sem pedir conselho aos outros, sem pedir opinião dos outros. Eu não ando por aí fazendo, impondo a minha vontade, nem naquilo que eu sei que é o certo. Teve um tempo atrás aí no imposto de renda, fazer um imposto de renda de uma médica lá, e eu estava com uma dúvida em alguma coisa. Achei aquilo meio estranho, um negócio que ela me pediu para ver. Eu falei: caramba, pesquisei, tudo que eu pesquisei batia com o que eu sabia e tinha falado. Mas falei assim: vou tirar a prova dos nove. Liguei para um colega e falei assim: fulano, está acontecendo um negócio assim, 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 eu já pesquisei, eu já li, já procurei. Eu não consigo ver de outra forma. Você tem uma opinião diferente? Você acha que isso é possível desse jeito? Não, cara, não tem não. É isso aí ou nada. Então eu procurei e ainda pedi opinião aos outros. Mas o que acontece? Quando a gente não compreende uma coisa, a gente tem que procurar para resolver. Querido, aprenda uma coisa: não se foge de problema. Quem foge de problema, piora o problema. Se o problema existe, ele é para se resolver. Concorda para mim que tudo tem solução? Comigo que tudo tem solução? Concorda? Tudo tem solução. Você pode não gostar da solução, mas que tem, tem. Pode não ser a sua solução, pode não ser algo que te agrade, mas que tem solução, tem. Mas quando nós não queremos compreender, ou não conseguimos compreender, nós não vamos ao problema para resolvê-lo, nós fugimos dele. Nós fugimos. Cuidado com isso. Cuidado do seu trabalho, cuidado da sua família, cuidado aonde você estiver. Não corra dos problemas. Vá ao problema, veja o que está acontecendo, e ali você vai buscar a orientação de Deus ou de alguém para entender e compreender o que está vendo. Mas você vai ver uma solução para aquilo. Mas se você correr, o problema vai aumentar. Porque toda vez que duas pessoas discordam sobre um assunto e não conversam sobre o assunto, a coisa só piora. Já viu isso acontecer? Hoje, qualquer um que é casado já viu isso acontecer, irmãos. Qualquer um que tem filho já viu isso acontecer, irmãos. Só piora. Já pensou? Chego lá, em casa, agora, a Sandra, de repente, está chegando ali, nem sei se ela vai chegar, que horas, como é que está a situação lá, né? Pela misericórdia de Deus, creio que seja tudo bem, mas ela chega ali, ela vai sair cansada, chega em casa com ela e fala assim: Sandra, quebra um galho para mim, Sandra, faz uma janta para mim, estou com uma fome que eu não estou aguentando, faz uma janta para mim.
Aí a Sandra falou assim, eu estou cansada. Você não viu que eu fui resolver um problema? Eu fui no seu lugar. Aí já fica nervoso, fui no seu lugar resolver o problema. Aí o mais bravo ainda fala, mas eu estou com fome. Olha só, o que vai dar isso? Aí nós não conversamos sobre o assunto. Ela não faz a janta, e eu também não tento explicar para ela, não tento conversar com ela. Vamos dormir cada um virado para um lado. Só que no meio da noite, Deus manda aquele cara de capa preta com a foice na mão, sabe de quem eu estou falando? Manda aquele cara vir lá e puxar meu pé. Aí ele puxou meu pé, não tem como fugir da senha, né? Não tem como. É brincadeira, você tem ninguém de capa preta com foice, não. Isso é só brincadeira, é folclore, né? Mas chega aquele momento ali, não tem mais nada para resolver, tem? Alguma coisa mais pode ser resolvida? Não. O meu problema com ela é um problema que vai para a eternidade, sem solução. Olha que coisa triste, irmãos. Olha que coisa horrível. Você quer correr risco? Eu não quero, não. Eu não gosto de correr risco, não. Eu não gosto. Gosto de deitar no travesseiro e dormir em paz, tranquilo, né? Não fujo de problema, porque todo problema tem uma solução, e todo problema tem que ser enfrentado de frente. Imagina Davi, um moleque daquele, um garotão daquele, pastor de ovelha, músico, salmista, o cara era bom pra caramba, mas de guerra, o que ele entendia? Nadinha de nadinha. Olha o problema que ele tinha na frente dele. Golias, quase 4 metros de altura. Você imagina você enfrentar um trem desse, irmãos? Imagina você ter um problema desse, querido. Mas Davi não teve medo. Sabe por que Davi não teve medo? Porque Davi, mesmo não sendo um homem de guerra, ele sabia que a sua força e a sua esperança estavam em Deus. Porque ele tinha passado por experiências, e ele disse, eu já matei um urso, e já matei um leão. Querido, talvez o problemão que você está enfrentando, a dificuldade que você tem pela frente, seja igual Golias. É feio, porque Golias é feio de doer, né? Com certeza, né? É feio, é grande, é forte, tem até chifre às vezes, cheio de prego pelo corpo, né? Às vezes está até amarrado, cheio de laço, cheio de coisa, e vem para o teu lado. É para tremer na base, mas acontece que você já matou algum urso e algum leão na sua caminhada. Tenho certeza disso. Você já resolveu problemas menores. E se você resolver os menores, Deus vai te dar força para resolver o problema que é Golias. Então não tema, seja forte, seja corajoso, não se desvie do Senhor, porque tudo será resolvido a seu tempo, segundo a vontade de Deus, e Deus estará ao seu lado, Ele não te deixa nem por um segundo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça.